Uma pergunta: se você pudesse pegar uma folha de papel, dobrasse ela uma vez, duas vezes, três vezes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se você repetisse esse processo por 100 vezes, qual seria a espessura desse papel? Ou seja, qual seria o tamanho que esse papel adquiriria? Qual seria a distância? Será que daria para ir do seu trabalho, da sua escola, à sua casa? Será que daria para ir até a próxima cidade, a cidade vizinha? Será que daria para ir do Rio a São Paulo? Será que daria para dar uma volta ao redor do mundo? Será que daria para ir do mundo até a Lua? Qual seria a distância que a gente conseguiria acumular? Essa é a pergunta que Morgan Housel, no Psicologia Financeira, em seu capítulo 4, tenta responder. Ele vai falar a respeito de juros compostos. A tese dele a pergunta dele é: como o homem mais rico do mundo dos investimentos, Warren Buffett, com 84,5 bilhões de dólares, conseguiu chegar a essa soma? Ele faz a seguinte argumentação. Para responder essa pergunta, a gente precisa entender o que são grandezas compostas. Em última análise, ele vai falar o que é juros compostos, mas ele traz para grandezas compostas. A gente precisa entender o que são grandezas compostas para conseguir responder essa pergunta dele aqui. Os geólogos, eles fizeram uma descoberta há uns 100 anos muito interessante. Diziam os geólogos que a Terra passou por processos de glaciação. E o que são esses processos de glaciação? São momentos pelos quais toda a Terra é envolta em neve. A neve não fica restrita só aos polos. Essa neve avança e toma toda a Terra. E a pergunta era: como é que isso tinha acontecido? Como é que conseguiu toda a neve englobar toda a Terra? E por incrível que pareça, a justificativa que eles dão não está associada a uma grande nevasca, uma nevasca gigantesca que cobriu toda a Terra. Não, a argumentação deles não é essa. Não é um inverno muito grande que gerou a glaciação, e sim um verão muito fraco. Ou seja, não é necessariamente um inverno muito forte que gerou a glaciação, e sim verões mais brandos, verões mais amenos. A ideia é: o inverno gera neve, o verão vem e derrete a neve. O inverno gera neve, o verão vem e derrete a neve. Mas e se o inverno gerasse a neve e o verão não conseguisse derreter toda a neve e acumular um pouquinho? E no inverno seguinte, ele ia gerar mais neve e o verão continuasse não dando conta de derreter toda essa neve e ia acumular um pouco mais. E no inverno subsequente, mais neve, menos derretimento. Mais neve, menos derretimento. Vocês percebem que grandezas compostas são, em última análise, grandezas cumulativas. A neve acumulada do inverno passado se soma à neve acumulada deste inverno. Dessa forma, a gente entende que ocorreu o processo de glaciação. Então foram pequenos acúmulos de neve não derretidas que fizeram com que toda a Terra fosse preenchida por neve. Então perceba que uma coisa de resultados muito grandes não necessariamente ela é composta por eventos muito grandes. Então eventos relativamente pequenos podem gerar coisas de magnitude grande. Ele até comenta aqui, ele fala: você não precisa de uma força fora do comum para gerar um efeito fora do comum. E é justamente neste aspecto em que ele traz a questão dos juros compostos para a economia, dos juros compostos para a finança. Então veja bem, e aí retomando a questão, como foi que o Warren Buffett conseguiu acumular uma fortuna de 84,5 bilhões de dólares? Justamente se utilizando dos juros compostos. Ele faz inclusive uma comparação. O Warren Buffett é um excelente investidor. Ele consegue fazer o seu dinheiro render 22% ao ano. Isso é uma margem muito grande. Porém, existe um colega dele, chamado Jim Simon, que consegue fazer a riqueza dele aumentar 66%. Então, Warren Buffett 22, o Jimmy 66. Mas na hora que você olha as duas riquezas, o Warren Buffett está com 84 bilhões e o Jimmy está só com 21 bilhões. Mas como? Se ele faz o seu dinheiro render tanto assim, como é que se justifica isso?
Bom, se justifica utilizando os juros compostos. Veja bem, o Warren Buffett começou a investir muito antes do Jim Simon, fazendo com que a sua riqueza conseguisse gerar mais riqueza durante muito mais tempo. O Warren Buffett está investindo desde os 10 anos, hoje ele tem 92. Tem mais de 3/4 de século que ele está investindo. Percebe? Então ele está acumulando riqueza como o inverno acumulou lá há muito mais tempo do que o Jim Simon. Então ele está acumulando as suas riquezas e fazendo com que seu dinheiro gere mais dinheiro há muito mais tempo. E esta é a grandeza composta. A gente tem uma tendência muito grande a pensar em grandezas lineares. Por exemplo, eu ponho 1, volta 2. Eu ponho 2, volta 4. Quando, na verdade, então isso é uma riqueza linear, né? O quanto que eu estou colocando é o quanto que está voltando linearmente, numa proporção de 2 vezes aqui. Se eu ponho 3, vai voltar 6. Então, numa proporção de 2 vezes aqui. Então, é uma grandeza linear. A gente tem uma tendência a concentrar nossa mentalidade nesse tipo de grandeza. Mas os juros compostos e a composição não se trata disso. Ela é uma grandeza exponencial, de forma que eu ponho 1, volta 10. Eu ponho 2, volta 100. Eu ponho 3, volta 1000. Eu ponho 4, volta 10.000. Percebe? Então, ela não está crescendo 1 para 1. Ela está crescendo 1 elevado a 10. Essa é a grandeza exponencial. Ela não é linear, ela é exponencial. De forma que, mais para frente, deixando os juros compostos agirem, pequenas parcelas de tempo promovem grandes incrementos no seu montante final. Por isso ela é confusa em algum aspecto. Por quê? Porque a nossa mentalidade é uma mentalidade linear. Põe 1, volta 1. Põe 2, volta 2. Quando as grandezas compostas, elas são exponenciais. Põe 1, volta 10.000. E aí, retornando à questão da dobradura das folhas lá, que é justamente uma questão que envolve a composição, né? Se eu pego uma folha e dobro uma vez, dobro 2, dobro 3, dobro 4 e tem uma folha suficientemente grande para conseguir fazer isso, dobro ela 100 vezes. Qual é a distância ou qual é a altura que essa folha teria? Qual é a distância que essa folha teria? Perguntei a você, será que daria para ir da sua casa ao seu trabalho ou à sua escola, a cidade mais próxima, do Rio a São Paulo, uma volta no mundo, do mundo à Lua? Quando a gente analisa o tamanho dessa pilha de folhas, ela ficaria do tamanho que é maior do que o universo concebível. O universo que a gente consegue medir hoje seria menor do que o tamanho dessa distância. Percebam então a força dos juros compostos. Pequenas ações gerando grandes eventos. Há um mês eu decidi criar esse canal, há um mês eu decidi começar a produzir conteúdo para as redes sociais e eu confesso para vocês que foi meio que uma chacoalhada que esse livro me deu. Eu comecei a ler ele há quase um ano, uns 8 meses, e ele me marcou naquela época, mas essa marca, essa motivação, ela veio crescendo, ela veio germinando de uns tempos para cá, tomando inclusive a forma de eu voltar às minhas raízes enquanto professor para vir aqui contar para vocês um pouco do que eu entendo a respeito de finanças de uma forma geral. E realmente essa questão dos juros compostos me marcou muito. O entendimento dos juros compostos junto às finanças me marcou muito. Você imagina uma pessoa que inicia os seus investimentos numa idade muito tenra, né? Ela vai conseguir colher esses frutos de uma forma muito proveitosa no futuro. Obviamente é uma promessa do seu eu do presente, o sacrifício que o seu eu do presente faz para o seu eu do futuro. E normalmente a gente não tende a fazer esse tipo de sacrifício. Ora porque a gente não conhece a dinâmica e a potência da composição dos juros, ora porque a gente não está afim mesmo, ora até mesmo porque não teve alguém que chegou pra gente e contou essa história que eu estou contando aqui para vocês. Quisera eu ter tido alguém quando eu era mais novo para me dizer estas coisas, quisera eu ter tido alguém que me conduzisse igual eu tenho conduzido os meus filhos, quisera eu. Infelizmente não tenho, mas também não estou muito triste por conta disso, não. Acho que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. De repente, se eu tivesse tido essa possibilidade há alguns anos, eu não tivesse me motivado a falar hoje aqui
a respeito de investimentos e juros compostos, eu não teria me motivado a pegar na mão dos meus filhos e conduzi-los. Então, eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. E até mesmo eu talvez não tivesse preparado para aceitar essa questão dos juros compostos, ou a questão dos sacrifícios que o investimento lá traz, e hoje eu estou. E é isso. Como é que o Warren Buffett conseguiu a sua quantia de 64 bilhões de reais? Foi com consistência e, acima de tudo, paciência. Se você gostou desse conteúdo, dá uma moral aí nas nossas redes sociais, deixa seu like, pula para dentro do canal, deixa aí um comentário. E é isso. Grande abraço a todos, até mais.